É com vocês. Esse Alexandre é besta, viu, Ronaldo? Rapaz, é uma figura, viu, velho? Não acho, não. Acho que ele é besta mesmo. Vamos lá. Ainda se diz gato. Embora. Pelo amor de Deus, que ofensa aos gatinhos. É com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Arte moderna brasileira. Ô, Entramos, foi, né? Você quer? Oi. engraçado, né? A gente falando em arte moderna, aí eu fui naquela hora, na outra aula, falando do Teatro Castro Alves, mas é porque tem a ver com a arte moderna brasileira. E aí eu deparei com um cara chamado Bina Foian Filho, Sim, sim, que é o arquiteto que fez o projeto do Teatro Castro Alves. E sim, o Bina Foian Filho, é óbvio que é filho de alguém, que é o Bina Foian. sim. E aí eu descobri que o Bina Foian, o pai dele, foi um grande fotógrafo do século passado. Então, fotografou carnaval, questões aqui da política na época, futebol, e tem até fotos dele no Afeganistão, na Índia, em vários lugares de várias exposições, inclusive no MASP. Olha que interessante. É, quer dizer, um fotógrafo pariu um arquiteto. É. Vamos lá. Gente, é porque a gente estava conversando na outra aula sobre arquitetura, Niemeyer, etc. E aí ele foi parar no Castro Alves, aí ele foi buscar o arquiteto do Castro Alves, encontrou um fotógrafo que é o pai do arquiteto. E se a gente continuar nessa prosa, daqui a pouco ele está em Lina Bombardi e Lúcio Costa e em que eu adoro, que é o Bule Marx. Daqui a pouco ele está em paisagismo, aí vai para fruta, daqui a pouco a gente está nas Maldivas e aí a gente não anda. Vamos lá, então, Mas a gente. vontade de conhecer é isso, né, Paulinho? Nos É, espanta sempre e que é, Deus nos permita nunca perder esse espanto. porque senão, meu irmão, a gente tira uma preciosidade, né? Que é o espanto é um sentimento precioso, né? Principalmente quando é o espanto diante do conhecimento, diante do novo, Sim. e de tantos ciclos que o conhecimento faz, né? E que nos leva a fazer. Você sai daqui, vai para aqui, sai daqui, vai para aqui, lá vai, lá vai, lá vai. E daqui a pouco a gente se pergunta quem é que eu sou mesmo. Às vezes assim, você é o quê? Professora, pedagoga, terapeuta? O que que você é? Eu falei, rapaz, eu não sei mais o que eu sou, não, eu já me perdi. E tem um Eu amigo sou sempre, cheio de grandes possibilidades. pois é, lá vem a tal da possibilidade. Gente, início do século XX chegando, tá? Eu quero dizer que hoje eu estou bem gripado, então de vez em quando vocês vão me ver com uma voz pior, melhor, tá? E quanto mais a gente fala, mais piora, né? E hora tem que Então, relaxar mesmo. é, então essa vai ser uma aula que vocês vão me ouvir com uma voz meio diferente, mas sou eu, tá? Não é uma montagem. Se Só tá você mais faz, grave. se você faz essa aula de podcast, nos advertimos que essa voz, mesmo diferente, É de Paula. é de Paula. E tá toda congestionada, toda, toda. Mas vamos lá. Então, entramos no século Arte XX, moderna. Ronaldo, e a gente fala muito de modernismo brasileiro a partir da Semana de Arte Moderna. Só que é válido lembrar que Semana de Arte Moderna é um evento. Sim, Porque, Ronald, às vezes eu fico com medo, sabe? Porque eu acho que as pessoas usam muito a arte moderna como movimento e não evento, né? Então eu gosto de isso. avisar, arte moderna é evento. E é um evento intermediário, porque ela não marca o modernismo, porque o modernismo vem de antes. Oswald de Andrade já juntava muita gente em sua casa para falar de revolução. A exposição de Anita Malfatti é em 1917, expressionista. Então já há um movimento. É porque eu também não sou fã de dizer que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial começa em 1914. A Sim. Primeira Guerra começa muito antes. E quando termina a Primeira, já começa a Segunda. Porque quem perde está ali cheio de raiva. E quem ganha, sendo que ninguém ganha numa guerra, né? Mas quem pensa que ganhou já sabe que quem perdeu vem em cima. Então, a Semana de Arte Moderna é um evento.
que é verdade, estimula muito o surgimento de movimentos modernistas como Pau-Brasil, Verde e Amarelo, Antropofágico, mas é um meio de caminho, tá? Então é importante a gente lembrar que o modernismo brasileiro tem uma pretensão de romper padrões, e é algo público e notório, porque inclusive bebe nas vanguardas. Há uma rejeição à arte acadêmica, principalmente do clássico, depois do Renascimento, depois do neoclássico, e também das outras que houve muita arte que ia de encontro ao clássico, mas repetia os patrões. Como é que eu posso, Ronald, olhar Caravaggio sem lembrar dos padrões renascentistas, né? Como é que eu posso pensar em observar uma bela tela romântica brasileira, como da independência, sem olhar padrões de pintura, padrões academicistas? Então, até mesmo para ir de encontro ao acadêmico, os pintores recorriam ao acadêmico, né? Sim. E aí você tem duas expressões interessantes do modernismo brasileiro, principalmente na pintura, o Lazar Segal. Lazar, que é lituano, vem para o Brasil com 34 anos, vem meio que impressionista e se encanta com o expressionismo aqui. E a Anitta, né, que ficou anta, me perdoe aqui, viu, gente? Eu vou pedir perdão à Anitta, inclusive, vou escrever certinho o nome dela aqui, que é um absurdo, ficou Anta Malfatti. Vixe, eu Ó, não tinha visto também, não. porque a neurociência explica que mesmo sendo escrito Anta, a gente vê Anitta, né? Eu É, já fiz uma correção aqui, pronto, já tá tudo certo, gente. Ninguém nem viu, ó. Vou até ainda fazer uma coisa melhor aqui. E aí, ó, nada melhor do que ser hacker, mesmo sendo hacker ruim. Mas o fato é que aqui, uma parte está de bom tamanho. pronto, Agora você vai mudar tudo. pronto, tá vendo? É porque é uma maldade com ela, né? Pronto. Não, eu tomei até um susto quando você disse assim, mesmo sendo anta, vixe, o que ela descobriu da Anitta Malfatti que vai escrachar a mulher agora? É, a Anitta Malfatti, que inclusive tem muitos traumas, é uma moça cheia de questões, e ela nasceu com um defeito significativo no braço direito, então ela só usa blusas de manga comprida, e aprende, Ronald, a pintar e a desenhar, escrever com a mão esquerda. E um tio dela é quem banca os estudos dela na Europa, só que quando ela volta da Europa com a bagagem cheia de obra expressionista, ele pergunta se foi para aquilo que ele bancou os estudos dela. Ah, E aí, para piorar o que o tio já tinha dito, na exposição de 1917 ainda veio Monteiro Monteiro. Lobato. Veio aquela coisa doce, gente boa, dizendo. E depois ele disse uma coisa interessante. Ele disse que ele gostava de Anitta, ele não gostava do expressionismo. Como se possível fosse separar aí a Anitta do expressionismo. O artista de sua arte. Eu não gosto, Ronaldo, de sua aula, mas eu gosto de você. Tá? É um elogio bizarro, né? É. E aí ela, mas no final das contas, Anitta terminou participando da Semana de Arte Moderna, tá? Eu vou tirar aqui a correção. Participou da Semana de Arte Moderna, principalmente porque foi convencida pelo grande amigo Mário de Andrade. Mário que tinha por Acabou. Anitta Cabrabon. E Mário fez uma promessa muito interessante. Mário disse que só conheceria países fora do Brasil depois de conhecer o Brasil. E disso veio uma obra fenomenal chamada Macunaíma, né? Que Macunaíma demonstra que ele conhecia, inclusive, o folclore brasileiro de uma forma que poucos conhecem, Sim. né? Talvez, sei lá,
um ou outro historiador, estudioso, no caso do Nabucco, que conhece muito, mas o Mário de Andrade dá um show. Mas está aí o Segal, o Lazar vem da Lituânia já com 34 anos de idade, e se apaixona pelo expressionismo no Brasil. Lembrando que vocês já sabem, porque já estudaram o que é expressionismo. Tá? Hoje, Ronald, eu acho que quem dialoga muito bem com o expressionismo sejam as caricaturas. Essa coisa das charges também, porque elas deformam a partir, só que por uma motivação diferente, né? Para fazer humor, inclusive. Mas aí você tem à sua direita uma tela do Lazar Segal, você vê os olhares, inclusive, tá? Que são Também bastante. assustador. Sim, e os corpos, as cabeças, às vezes, desproporcionais ao restante do corpo, né? Então, em 1912, ele vem para cá, repara que a gente já está no século XX. Em 13, ele faz a primeira exposição e adentra no expressionismo. Quando a gente pensa, gente, no segundo ano, no Enem, o Enem cobra expressionismo muito mais com Malfatti do que com Lazar Segal. Mas, na exposição da Semana de Arte Moderna, havia telas dos dois, tá? Lembrando que a Semana de Arte Moderna trouxe várias linguagens, trouxe música com Villa-Lobos, trouxe pintura com Malfatti, muita poesia, tá? Declamada na sala principal do Teatro Municipal de São Paulo. E foi assustador para a época. Eu faço questão de dizer isso, porque às vezes a gente acha que foi tudo lindo. Essa é uma coisa que acontece quando a gente está cá na frente estudando o que estava lá atrás, né, Ronald? De as Uhum. pessoas terem uma impressão de que, ó, Nietzsche, ó, Schopenhauer, todo mundo acolhido, abraçado, Ah, tá. né? E, na Sabe que verdade, a foi um gente deles o que tem. teve que passar. Exato. Schopenhauer mesmo só foi reconhecido já com uma certa idade, né? E o que dizer de Augusto dos Anjos, rapaz? E o que dizer de Nietzsche? O que dizer de Nietzsche? O que dizer de Cruz e Souza, que morreu com Nossa, 34 aí é... anos? Nossa. Aí, olha só, depois que Augusto dos Anjos morre, Olavo Bilac folheia o livro Eu, que todos os livros foram encontrados debaixo da cama dele no baú, e diz que grande poeta. Não podia ter tido o trabalho de ler antes, só para dar um votozinho de confiança, né? É para entrar como um grande também, filho amado. E, e a gente tem de quilo, né? Ah, sim. Então, eu gosto muito quando o Mário de Andrade diz isso, né? Ainda falarão muito de nós. A gente está fazendo isso em agosto de 2023. Mas até chegar nisso, os caras não conheceram muita coisa. Inclusive a casa em que Mário de Andrade cresceu, lá em Barra Funda, em São Paulo, virou museu. Tem lá o piano que ele usava para dar aula, as roupas, algumas dele, fotos, várias fotos, verdadeiros painéis. E hoje se visita, ó, Mário de Andrade, né? E aí o cara faz parte de um cenário desse que não foi visto, né? Ou não como poderia ou como deveria. Porque o Oswald ainda tinha muita grana, né? Mas o Mário trabalhava para sobreviver, dava aulas de piano. Então, é algo complexo. Tá aqui. Intelectual, né? O cara escreve, o cara canta, o cara toca. Um estudioso, velho. Pense no cara que gostava de estudar, além de Ronaldo Ferreira, Mário Hum. de Andrade. Tô bem perto de um grande aí. Obrigado. É, Foi muito gentil. não sou gentil, não, meu irmão. Eu sei reconhecer, viu? Eu sei reconhecer. Pelo menos uma coisinha nessa vida eu já aprendi. Tem um bocado ainda para aprender, mas já estou no caminho, viu? Então tá aí, Anida Malpan. É porque
Esse é porque é muito seu, você gosta de. É porque a Porque, gente. É porque eu convivo com muita gente que come repolho e arrota caviar. Então, assim, quando eu vejo alguém que come repolho e arrota repolho, o trocadilho foi de propósito, porque eu não gosto de caviar e não vejo nada em comer caviar, mas eu gosto de repolho, tá? Eu acho que a gente tem que aplaudir, mamãe sabe? faz um refogado de repolho que, nossa senhora. Minha mãe fazia uma frigideira. Frigideira também, meu Deus. E lá veio o repolho, viu, gente? Não pode dar asa pra gente, não. Não, a gente tá naquela pegada de, tava uma vez lá tava fazendo filosofia, aí um professor estava falando de abstracionismo, pior que eu lembrei agora, né? Aí ele disse assim, você quer ver o que é abstração? E tirou da bolsa um livro e disse, o que é isso? Todo mundo olhou para a cara do outro, um livro. Sim, mas o que tem no livro? Ah, letra, palavras, mas o que diz esse livro? E aí a gente começou, quando viu, já o livro não era mais o livro, era uma coisa viva, um pensamento vivo, algo que podia mudar uma vida e tal, e se foi. Pronto. Que bom, né? Porque eu acho que o caminho contemporâneo é o contrário. Sim, Ao invés de você dar vida às coisas, você está tirando a vida dos vivos. sim. Imagine o que não se faz com as coisas, É como diz, né? como dizia o Bauman, né? As pessoas antigamente, as pessoas antes amavam as pessoas e consumiam as coisas. Agora amam as coisas e consomem pessoas. O E amor viva, líquido, né? e viva a Sigma. O amor líquido. E eu dou um mérito, quer dizer, quem sou eu para dar mérito a Balma, mas assim, eu acho massa, porque ele viveu o sólido também, né? Não, sim, inclusive a Ele própria vida dele transitou, é um é, evento, né? A vida é, do Bauman é um evento. ele viveu tudo isso e essa transição ele registra. Uhum, Que a gente pegou um pouco, nós que somos dos 50, né? uhum. Nós pegamos, eu ia dizer, nós pegamos um pouco essa transição para o século XXI e o que era e passou a não ser, e sendo é mal visto, né? Hoje eu falava com os meninos, eu estava dando aula lá no Monet, dizendo a eles o que significa uma dependência hoje, né? Porque as pessoas acham que a dependência do cigarro eletrônico, da bebida é pior do que a dependência do celular. E as pessoas não entendem que dependência é a perda da autonomia e da escolha. Pode ser dependência do que for. Se eu tiver dependência de uma relação, é doença. Porque eu perco minha autonomia, meu direito de É, você escolha. termina querendo cativar, o obsessivo termina se preso ao Pois é. objeto da prisão. Aham, exato. Você vira cativo. É. E cativar não é uma palavra legal, não. Não, cativar te usa muito, né? É igual afeto. Afeto é afetar, é atingir o outro. Nem Exato. sempre o afeto é uma coisa boa. Eu lembro do Exupéry, O Pequeno Príncipe, né, que ele diz que cativar é criar laços. Quando a raposa, né, diz ao Pequeno Príncipe que ele precisa vir todo dia às 4, porque se ele vem às 4, vai estar feliz desde as 3. E aquela forma de cativar é aprisionante, Sim. é encarceramento do brabo. Você, para cativar uma pessoa, tem que ir todo dia às 4. Eu acho que ele teve outra intenção. Mas quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, né, Ronald? A gente já passa a olhar as coisas assim, como assim? Criar um laço é você deixar uma pessoa esperando todo dia no mesmo horário E é bem e ir. estranho, porque ele diz que você é responsável por tudo aquilo que você cativa, né? Então, tu... Pois é um negócio. Bom, mas enfim, né? Ele quis outra É. coisa. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. E isso que Ou ele não viu estava foi. realmente atirando em uma coisa e o povo sempre viu o outro. Pois é. Mas dentro da essência da história, eu não quero ser cativa de ninguém. E nem quero ninguém cativado por mim, Sim, com tá? certeza. Esse negócio de você dizer que é cativo, você é cativante, nem quero ser cativante nem cativadora. Sim. E as pessoas dizem que cativante é alguém que é amorosa e que é muito estranho isso, tá? Mas enfim,
Eu estava dizendo isso a eles, voltando para o princípio, né, básico do início, que toda forma de dependência é muito perigosa. Sim. Pode ser de cigarro, cigarro eletrônico, álcool, sei lá, do que for. E se uma coisa está aqui na minha frente, e essa coisa é celular, e ele me domina, eu preciso fazer alguma coisa com isso, porque me entregar a ele é só fortalecer esse vínculo. E a coisa está ficando feia, viu, professor? E eu É sei, porque a relação, né, com o celular, eu estava trabalhando com os meninos, o uso do celular não como ferramenta. E a ferramenta pressupõe que quem usa tem o domínio. sim, Então, assim, usuário de redes sociais é o mesmo, só usa a palavra usuário para quem usa substâncias não lícitas. exato, é mesmo. Então, assim, você tem uma relação com as coisas, por exemplo, a gente está vendo a Anitta Malfatti, eu estava trabalhando justamente isso com ele. Se eu entrar aqui na internet e botar Google Acadêmico e escrever ali Anitta Malfatti, eu vou encontrar os grandes artigos, os grandes livros escritos por professores, né, defendendo dissertações de mestrado, tese de doutorado, pós, no Brasil só, não no mundo, falando sobre essa grande artista. Mas eu posso estar toda hora aqui olhando o que falaram sobre o jogo do Flamengo. Nada contra o jogo do Flamengo. Mas se Olhe eu lá, ficar né? toda hora olhando o jogo do Flamengo, outras coisas estão acontecendo E eu só vejo isso, com o né? Flamengo. Que não está nem me olhando e não vai me acrescentar muita coisa, senão a efêmera sensação de uma alegria ou de uma tristeza. Totalmente passageira. Totalmente. Conhecimento é algo que fica, viu, galera? Isso é muito importante que a gente diga. Parece que é demodê ficar dizendo isso, né? Mas Clichê, né? Meio é. clichê. Mas é um clichê verdadeiro. Pode até ser clichê. Porque o fato de ser clichê não quer dizer que seja falso. Quer dizer que É, é repetitivo. e tem uma ideia muito negativa, que coisas repetitivas que são clichês, elas não podem ser uma reflexão profunda. E isso não é verdade. Não é não. Por Às exemplo, você pode dizer, vezes, Narciso acha feio que não é espelho, uma frase lá de Caetano que virou clichê, mas é de uma profundidade absurda. e só virou clichê, eu vou lhe dizer por quê. Rimou. Só virou clichê porque essa coisa que se chama redação do Enem, E, trouxe essa meninada para uma grande mentira que se tornou pós-verdade, de que você pode citar com maestria aquilo que nunca leu, porque a correção é banal, a correção é superficial. Ronald, 80% das redações nota 1000, nós, fazendo uma correção criteriosa, não daremos 1000. Inclusive porque há frases desse tipo que não se relacionam com a ideia que é defendida. eu, É eu, uma eu, coisa, é uma coisa meio quebra-cabeças. Inclusive tem outra coisa, só para fechar. não, sim. Tem fala, tem frase cujo autor ou não é o que está sendo dito e ninguém olha, ou não cabe, o autor entra ali, socorro, não me bote, não, não caibo aqui. Ou está fora de contexto. O menino me perguntou, Pro, eu posso inventar uma frase? Eu disse, puder, lógico. Você não pode. Eu responderia que você não deve. Mas eu dizer que você não deve não significa que você não vai fazer. Ah, porque eu já fiz isso, o corretor nem percebeu. Parabéns para você. Ô, meus Mas peitos. cuidado, cuidado. O que hoje é motivo de comemoração para você, amanhã pode ser motivo de vergonha. Exato. Mas eu ainda vou me submeter a lhe dar um conceito. Se você fizer, não conte, não. Porque pior do que fazer uma coisa desse tipo é você achar que está fazendo uma coisa, ó, que merece um tapinha nas costas. Eu ainda acho uma coisa bem complicada
né? Não sou professor de redação, mas boa parte do que se usa como repertório em redação vem da minha disciplina, que é filosofia e sociologia. É um absurdo você colocar como repertório, seja aquilo que você tem como conhecimento, algo que KKK. você não tem. E aí É. você vem com a desonestidade acadêmica É. de citar algo que você não Nunca sabe, leu, nunca nunca leu. leu. E aí você vai para a universidade, o primeiro susto que você vai tomar é que citar alguém corresponde a dizer quando, como, onde. Então, você tem que colocar quando escreveu, quando não escreveu, que página escreveu, qual o ano de edição, se é uma outra língua, tradutor, tarará, 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 tarará. E em que página, parágrafo você leu aquilo? ABNT, né? A BNT. Então, aí você chega na universidade mal acostumado. Eu tive uma vez uma questão com um aluno, um ex-aluno agora, em que ele trouxe, eu estava explicando Hannah Arendt, e ele trouxe uma redação nota 1000, e ele foi buscar na internet rápido, porque a aula era online, porque eu estava dizendo que Hannah Arendt não deveria ser citada por uma indústria cultural e cultura de massa, uma vez que ela era uma autora liberal e que não fazia essa crítica. E a crítica dela era política ao autoritarismo, ou, traduzindo na linguagem própria dela, ao totalitarismo. No livro A Origem do Totalitarismo. E depois, na condição humana, era uma crítica ética, não era uma crítica social. E aí ele disse, mas teve uma redação nota 1000 no Enem que a pessoa usou como repertório Hannah Arendt para falar da questão do acesso ao cinema como algo da indústria cultural e que as pessoas, nem todo mundo tinha acesso, porque o cinema era caro, etc., e mesmo assim era indústria cultural. Eu disse, está errado. Mas me tomou nota 1000. Sim, mas não é de Hannah Arendt. Se você botasse Max Horkheimer, Adorno, Walter Benjamin, cabia. Mas Hannah Arendt, não. Mas tomou nota 1000. Eu disse, tá bom, Então, bote. pode. Agora, não vai dizer que ouviu o professor Ronaldo dizer isso. Mas Eu sabe estou o que é, dizendo Ronaldinho? justamente o contrário. Porque Mas aqui, nesse ponto aí, o professor Ronaldo não é nenhum gênio, mas tem um repertório para lhe dizer isso. estudou. Eu não li isso em Hannah Arendt, porque ela não é socialista, ela não é da escola de Frankfurt, ela veio até com a galera da Alemanha, mas ela é da escola de fenomenologia do Heidegger e do Husserl, e ela escreveu sobre política, sobre conhecimento. A tese de Hannah Arendt de doutorado foi sobre Santo Agostinho. Sim. Então, não vá colocar uma coisa que é de Hokkaido. Mas por quê? Meu professor. Aí, isso que você está falando, o professor de redação não sabe. Eu digo, imagine se o corretor, você dá a sorte de pegar um corretor como esse menino que corrige lá no Sartre, o Jeffrey. Jeffrey, que é licenciado em filosofia. Ele vai dizer, que bonito, bonito E argumento. não só licenciado em filosofia, um estudo de Não, ele é filosofia. licenciado em filosofia também, né? Para não É, dizer a formação dele na área de linguagem, né? ele é sensacional. Mas, Então, assim, enfim, aí se você pega um cara desse que corrige prova do Enem, você vai sair desse suposto 1000 para outra coisa. para 800. Bom, enfim, aqui estamos com Malfatti. É Como eu isso. disse a vocês, ela tem uma formação, o tio Banca, ela vai estudar em Berlim, onde estão grandes expressionistas, né? Inclusive o movimento expressionista começa com a Ponte, que é um movimento, e depois ela vai para Nova York, só que Nova York ela vai chegar e já estamos à beira da Primeira Guerra, então ela fica pouco tempo. Em 1914 ela faz uma primeira exposição aqui, primeira mostra, que não dá tanto ibope como a de 1917, que foi a criticada por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato aqui escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo ele joga duro sobre a obra de Anitta, que, segundo a crítica, tem um efeito muito devastador sobre ela,
segundo a crítica da Já é uma época. pessoa fragilizada, né? Muito, muito. Mas assim, o legal é interessante como os modernistas acolhem, porque essas pessoas já se encontravam frequentemente para discutir os novos rumos da arte. Então, a Anitta já tinha laços com o Mário, com o Oswald, com a própria Tarsila do Amaral, que não era best friend, até porque a Anitta tinha questões de amor próprio, aí terminava criticando Tarsila muito mais por projeção, tá? Do que porque a Tarsila não era competente. E aí, depois disso, a Semana de Arte Moderna acontece, ela é existente. A Anitta não quer participar da Semana de Arte Moderna, mas é convencida por Mário de Andrade. E aí surge a Semana de Arte Moderna. Repare que a Semana de Arte Moderna vem de um contexto. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Não é assim, não temos nada para fazer, vamos fazer a Semana de Arte. Não é. Desde antes, repare que a exposição de Anitta Malfatti ocorre em 1917, 5 anos antes. E eles já ficavam nessa discussão sobre como eles gostariam de propor uma nova forma de fazer arte. E que tem Dinheiro. desculpa, tem uma intenção, né? Mesmo com influências do existencialismo, que é uma influência importante aí do início do século XX, que depois volta pós Segunda Guerra, eles querem fazer algo que represente a nossa brasilidade, né? Se pode se falar assim, Sim, não é, Paulo? sim, sim, sim. E que saia um pouco não, e que saia dessa imposição do passado, né? Então, se reúnem, o Oswald tem grana, mas vem o Graça Aranha, porque eles convidaram primeiro Monteiro Lobato para ser o patrono. Monteiro, obviamente, né, que odeia o expressionismo. Diz não, Graça Aranha vem uma galera que também tem posse, porque não é fácil você separar a pauta de uma semana do Teatro Municipal de São Paulo, o Nós, reduto da aristocracia da aristocracia, que se dita, né, aristocrata, cafeicultora, e aí dança, música, poesia, pintura, escultura, tudo muito radicalizante em relação ao que se considerava arte na época, com uma proposta muito inovadora, muito inovadora. O saguão, quem chegasse já pegava uma exposição com quadros de Anitta, de Di Cavalcante, e com uma representação brasileira. Isso tudo é construído por um grupo chamado Grupo dos Cinco. O Grupo dos Cinco é constituído por esses três, Mário, Oswald e Di, mais duas mulheres, que é a Anitta e a Tarsila, que na época era casada com Oswald de Andrade. Tarsila, inclusive, pinta o quadro Abapuru para dar de presentear o Oswald de Andrade, e termina sendo o Abapuru o símbolo do movimento antropofágico. E aí a gente volta para aquela questão fundamental que a gente discutiu no primeiro ano, Ronald: liberdade. Como a liberdade é algo perigoso, como a liberdade vai soar como ameaça. Eu estou acostumado a isto, você vem com aquilo. E é um aquilo que me choca, é um aquilo que me desestrutura, é um aquilo que me tira do lugar de prestígio. É isso que acontece com a arte a partir da Semana de Arte Moderna. Porque o aquilo que é trazido em relação ao isto é muito desafiador, porque o isto é o belo, o isto é o nobre, o isto é a arte, e o aquilo é a não arte. O aquilo é o não nobre, o aquilo não é acadêmico, o aquilo não é técnico. Veja que até hoje se diz assim: fulano é pós-doutorado, ciclano é analfabeto. A gente não consegue ainda entender que há sabedoria no analfabeto como há no pós-doutorado. Só que a sabedoria do analfabeto vem da vida, das experiências que ele construiu. O que não o coloca como inferior ao pós-doutorado, estudou determinado tema na academia, ótimo. Mas isso não faz dele um conhecedor de múltiplos
temas, faz conhecedor daquele tema. Às vezes, você pega um pescador. Meu avô era pescador. Morreu aos 90 e tantos anos. Tinha um conhecimento de mundo que me deixava boquiaberta. E foi com ele que eu aprendi a valorizar um Ronaldo, que para mim é uma referência de estudioso, de buscador, um Albert Einstein, que é foi um estudioso, um descobridor, um Thomas Edison, e colocar ali meu avô, meus pais, pessoas que tiveram outros mecanismos. O que o modernismo vai trazer? A valorização da cultura popular brasileira, a valorização do brasileiro comum, a valorização daquele que fala mil ao invés de milho, mas que sabe plantar o milho que o pós-doutor não sabe. O cara que fala teia e que sabe na argila fazer a telha que cobre o telhado do pós-doutor. E eu não estou dizendo aqui que o doutor não seja alguém para digno de aplauso, mas eu fui. Eu nasci com parteira. Minha única vacina quando criança foi a BCG, que deixa essa roda desse tamanho no braço da gente. Brinquei no barro e fui alimentada pelo manguezal. Manguezal, que minha mãe, conhecedora, rodava numa sabedoria, numa beleza, numa velocidade. Hoje, se eu botar qualquer pós-doutor no manguezal, ele vai se perder, como o soldado amarelo se perdeu na Caatinga. O que eu estou dizendo é que a modernidade, o movimento moderno e a Semana de Arte Moderna são um estopim para que se traga essa valorização do povo, do cotidiano, da cultura, da identidade. E para eu fazer isso, eu não posso falar difícil, eu não posso ter uma linguagem parnasiana. Clarice Lispector diz isso, né? Para falar da miséria, você tem que usar uma linguagem pobre, mas concisa. Não dá, Ronald, para falar de miséria com uma linguagem parnasiana rebuscada. A grande dificuldade hoje, né, do que a gente chama do intelectual, que não consegue ser orgânico, né? Aquele intelectual que traz temas como racismo, Plástico, né? Plástico. ele fala sobre racismo, mas a fala sobre o racismo fica na universidade e não chega às comunidades. Fala sobre o feminismo da mulher das comunidades na universidade e esse feminismo não chega, né? Que é essa grande discussão da linguagem, né? Que é uma Sim. coisa muito própria quando a gente chega aí no século XX, ali até a década de... E está justamente nesse momento, início dos... Né, depois ali do Círculo de Viena, a reviravolta linguística pragmática, né? Essa coisa da Uhum. linguagem. Então, você fala do problema, fala do sofrimento, fala do sofredor, mas não fala ao ou para o E não deixa que ele fale sobre a dor dele. sobre ele, e ainda toma o lugar de fala dessa pessoa, né? Então, é assim, e muitas vezes as próprias pessoas que trabalham na academia, aquilo que é o lugar de fala. Exatamente. E tiram o lugar de fala de quem é da fala. Uhum. Entendeu? Por isso que o movimento feminista teve que se abrir tanto. E se tripartir, quadripartir, pentaquarpartir. Porque uma coisa é a mulher branca, rica, falar de feminismo. A outra é uma mulher preta da periferia, mãe solteira, falar de feminismo. A Uhum. outra é a mulher trans, falar de feminismo. A mulher indígena tem outras demandas. Sim. Entende? Hoje, né? Porque a mulher indígena vivia muito feliz no mundo dela e não era uma sociedade do patriarcado. Era uma sociedade em que cada um tinha sua função, com igual mérito. Pelo menos em muitas comunidades indígenas. Então, vem essa primeira fase da cultura, da identidade do Brasil, da valorização, e vem as palavras como o brasileiro fala. Ora, você trazer uma palavra considerada errada para a poesia, para o movimento tradicional, era caótico. Como assim ele bota mil teiado na poesia? Então, esse cara que está aí à sua frente, que é o grande Oswald de Andrade,
uma Era figura bonitão ele, não era bonito. era, menino, namorador que só. Era. Era. Briguento, confuseiro, É, figura. ele muito inteligente, agora tinha grana também, né? Então é mais É, fácil também. nessa época você que ser confusento porque tem dinheiro do que quando não tem. É. Muito irreverente, fazia muitos poemas pílula, aqueles poemas bem pequenininhos. Tem um poema dele que eu achava massa, ele dizia assim: quer apanhar, soldado, quer apanhar? Pernas e braços rolam na calçada. Pronto, é o poema. Isso para quem é do movimento tradicional, gente, é caótico, é terrível, né? Então é isso que dá ele um caráter anárquico. Sendo que a anarquia aqui, né, gente, não é a anarquia enquanto sistema, né? Porque o sistema anarquista é outra coisa. A gente É, adotou é essa. o caráter de pensar, ou seja, uma anarquia psicológica, no sentido É, de vida, de desordenada. é aquela coisa da Zélia Gattai, né, que ela vai discutir entre, no anarquista, graças a Deus, entre o que é Exato. a questão de ser É. político e o que é a identidade anarquista. E o que é ser rebelde? Porque a Sim. rebeldia não é um ato de bagunço, de vagabundagem. Rebeldia Uma é você. liberdade, às vezes. Exato, é uma forma de ser livre. Eu via um vídeo muito interessante no Café Filosófico, uma professora perguntando o que é rebeldia para um grupo que pertence a grupos que são marginalizados. Então, se acha, ela dizendo, se acha que rebeldia é usar droga, isso é rebeldia? Não, isso não é rebeldia. Vocês estão fazendo isso, é o que se espera, isso não é rebeldia. Rebeldia é o quê? Roubar? Isso não é rebeldia. Rebeldia é você ir de contra o que eles esperam. Quem são eles? Pô, a palestra fantástica, sabe? É igual quando a gente trabalha alguns conceitos, né, para discutir sobre a ética. Então, a gente fala sobre liberdade, libertinagem, moral Sim, e amoral e imoralidade, né? É muito interessante porque essa coisa de entender os conceitos, né, é muito massa, porque a gente começa a perceber o seguinte, ó, inclusive a própria palavra anarquia foi sempre intencionalmente associada à anomia, à desordem social. E sim, anarquia não é isso, é justamente, claro, eu posso até julgar como utópico, como idealista, mas a anarquia ela traz uma ideia de que as pessoas, sem o Estado, sem as leis, sem a política, elas conseguiriam viver em maior harmonia e maior respeito. Então, harmonia, respeito, não tem nada a ver com desordem. sim. É só assim, ó, assuma o que é seu, cumpra a sua função, que você não vai precisar de um poder centralizado. Só que isso, amigo, precisa de um processo educacional intenso. Aí é uma ética. Ah, Apesar dos anarquistas não gostarem, uma ética deontológica, ou seja, do dever, isso. é É, absurdo. é. E a gente não está disponível para isso, né? Não. Eu digo muito que o nosso problema é que a gente não é pai, mãe, a gente é professor, né? Você está dizendo ao menino para ele tirar o pé de cima do braço da cadeira do outro. É algo que às vezes me incomoda muito, porque não é isso que você aprende na universidade. Diga ao menino que na hora da aula ele não pode estar assistindo série. Isso não é meu papel, sabe, Ronaldinho? É Eu, algo eu que. aprendi para administrar uma disciplina, né? E Pois não ser é, o disciplinador. eu até aprendi a apagar quadro, porque é didática. Você não apagar o quadro fazendo bola, sempre numa direção. Isso é didática. Mas eu não tive, eu não me lembro. E olha que eu fiz 2 cursos, fiz pós, fui fazer um mestrado. Hoje, porra, trilhei vários caminhos, não tive um dia. Vamos hoje aprender a mandar o menino tirar um pé de cima da cadeira. Vamos aprender aqui a dizer à menina que ela não pode pintar a unha na aula. É, Não é é muito meu estranho. isso. Eu tive um filho e você foi professor dele, né? Então, assim, em casa, ele sabe exatamente como ele deveria agir na escola. Simples assim. E não estou fazendo isso uma crítica aos pais, não. Estou fazendo uma crítica a mim, que não sei mandar um menino parar de olhar série no celular. Que fique bem claro, viu, Ronald? Imagine, você tá ali com a cabeça totalmente em outro mundo, não é? Totalmente em outro mundo, porque quando você está assistindo uma série, para entender
A série, você tem que viajar na linearidade Mas narrativa. ele está na linearidade do Lan, ele não está cá. É isso. Então, assim, ele E está às dizendo, ó, vezes ele aqui ainda, eu não me importo, ele não tem nenhuma tentativa. e às vezes ele discute com o colega a série. Nossa. Ou então isso só acontece na minha aula. Vamos lá. Ah, não, Paulo. Vamos lá, professor Ronaldo. Então, a primeira fase, o movimento para o Brasil. Essa fase é a semana que eles chamam de geração de 22. Quando chega, ficou tristinho. Geração de 22. Então, o movimento para o Brasil, que é o movimento de valorização da identidade brasileira, do povo. Depois veio o movimento verde e amarelo, que tem uma ideologia mais fascista, xenofóbica, e é chamada escola anta, gente, deixa eu explicar, não tem nada a ver com um chamar o outro de anta, não, porque hoje sai anta, né? É porque a anta é um dos animais mais encontrados no Brasil primitivo. Sim. Hoje tem bem menos, tá? Então, esse Mas, movimento, olhe, esse movimento tá, verde e amarelo teve o tá. apoio de um cara chamado Plínio Salgado, que flertava com o fascismo. Ah, Gente, não, Will. Ah, isso não, aqui é, Will. isso é história, viu, gente? Por favor. Não tem nenhuma outra conotação. Ah, não, Will. E o movimento antropofágico, Eles se cumprimentavam assim, né? sim, sim. Inclusive o verde amarelismo gostaria que o tupi se tornasse a língua oficial. E ele é xenofóbico porque ele quer negar qualquer influência estrangeira. Só que, sim, negar no século XX uma influência estrangeira é negar o povo brasileiro, porque ele é sincrético, ele é misturado. E aí veio o movimento antropofágico que retoma, ele é tido como continuação do movimento pau-brasil, só que ele prega o seguinte: vamos deglutir, beber, interagir com a cultura do outro, ó, antropofagia, canibalismo, mas aqui metafórico, tá? Tirando do outro o que nos interessa e juntando com o que é nosso. Então, esse movimento aí do meio, cada manifesto desse foi 2 anos em relação ao outro, posterior. Então, Semana de Arte Moderna 22, Movimento para o Brasil, Manifesto 24, Verde Amarelismo, Movimento Manifesto 1926, e o Antropofágico, 1928. O que é um manifesto? Manifesto é uma forma que você tem de dizer eu existo. São as regras do movimento. Então, o Movimento para o Brasil está aí, 1924, E é e se... bom, Pro... Ah, desculpa, Paulinha, é bom ressaltar que logo, logo vai ter aquilo que a gente chama de geração de 30, né, Paula? sim. E que essa geração de 30 já é também um movimento da sociologia brasileira que a gente chama de os intérpretes do Brasil, Uhum. né? Que começa aí com a obra Casagrande Senzala, de Humberto Freire, de 1930 para 33, depois a questão de raiz do Brasil, do Sérgio Buarque, e aí na sequência vão surgir O vários povo, né? autores que são Sim. sociólogos e que são chamados de intérpretes do Brasil justamente por isso. E quando Paula fala ali a questão, a gente quer não ter nenhuma influência estrangeira, Gilberto Freire vai marcar essa, né, formação do povo brasileiro a partir de um estereótipo criado, mas da junção daquilo que ele vai chamar de sincretismo racial e que depois vai entrar em confronto com os outros que vão dizer, não, não houve um sincretismo, uma democracia racial, que é um termo que você pode encontrar hoje, né, nas provas que fala da questão decolonial, então a questão da democracia racial, que não houve, quando também você vai ouvir falar do racismo estrutural, também vai de encontro a essa ideia da democracia racial. Né? Então, Sim. tudo aí é uma coisa que a Paula falou no começo. Né? A Semana de Arte Moderna, ela vem, é um acontecimento no momento que vem ao pouco, paulatinamente vem acontecendo até pum. Então, a mesma coisa em relação a isso. Você vê, tem a questão do pau Brasil, vem a questão da ideia do que é Brasil. E aí, de repente, a gente vai parar para pensar o que é o Brasil, o que é o brasileiro. E aí é Sim. importante entender que a E é a sociologia. primeira vez que está sendo feito isso, porque lá no romantismo essa visão era muito idealizada.
Sim, né? De sim, um Brasil que nunca existiu, ou que quando existiu foi morto. Os indígenas, heróis nacionais, não existiu isso, né? sim, Então, é importante casar isso, porque daqui a pouco você está lá, era Vargas. E Vargas, mesmo flertando com o nazifascismo, era um nacionalista. Então, ele queria o Brasil ali. Então, o movimento antropofágico vai ter o apoio de Vargas. Repare que aqui, arte, sociologia, política, está tudo misturado. Está tudo caminhando na mesma direção, até porque você está no processo de urbanização. O Brasil está sim. começando a criar cidades densas. São Paulo é uma dessas. Então, aqui, 24, literatura, artes visuais, você tem um olhar político, tudo que a gente vai dizendo. Só que esse primeiro momento é a valorização da cultura popular e a busca da essência estética brasileira. O que, que o segundo movimento vai fazer? Vai de encontro a isso, senão não precisaria mudar o movimento. Repare, ó, olha o fragmento aqui, olha a tela. Morro da Favela, repare, agora eu já posso me inspirar no povo, porque antes não tinha. Olha aqui, manifesto, a poesia existe nos fatos, isso é um fato, a favela é um fato, os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. Então, Ronald, eu posso beber no meu povo. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica. Neológica. Contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Então, repare, o movimento para o Brasil eu adoro. É o primeiro movimento. E aí tem o Oswaldo de Andrade muito forte, o Mário, é o movimento de Macunaíma. Só que se incomoda os integralistas na época. Aí vem o movimento ANTA, de 1926, que é um movimento xenofóbico. Olha ele, xenofóbico. Por que xenofóbico? Porque é avesso à contribuição estrangeira, é o chamado ufanismo. Ufanismo é o nacionalismo cego, surdo, sem nenhuma semelhança com a atualidade, pelo amor de Deus. Porque nacionalismo não é botar uma camisa da seleção, tá? E nem botar a bandeira nas costas e no carro. Esse movimento prega o primitivismo. Vamos botar, parece o Policarpo Quaresma. Vamos pregar o primitivismo diante da influência europeia, ou seja, vamos voltar ao indígena que sequer recebeu o valor que merecia, porque foi morto. Houve uma dizimação do elemento indígena. E aí isso é uma resposta ao primeiro movimento, que é o movimento pau-brasil. Olha só o Plínio Salgado aí, olha o bigodinho, tem alguma semelhança? Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, considerando a visão eurocêntrica, viu? De liberdade do pensamento, de crença, na predestinação ao determinismo do Brasil na humanidade, de em nosso valor de construção nacional. Nosso nacionalismo é verde e amarelo, é tupi, é verde e amarelo. Você tem que perguntar ao tupi o que, é que ele acha do verde amarelo, né? E aí vem o Abapuru como uma representação. Eu fiquei muito zangada, viu, Ronald, quando eu descobri, indo no Malba, que é o Museu de Arte de Buenos Aires, quando eu estava estudando lá, que é do acervo permanente do Malba. Nosso quadro, Abapuru, referência do movimento antropofágico. Mas isso é a cara do Brasil, né, velho? Você, ó, enfim, como a gente não tem muito tempo, eu não Ó, vou. ó, você falando isso, tem algumas coisas que a gente não sabe, né? Eu, na outro momento, eu falei que o, a escultura de, de terracota, né? Ou seja, de argila do São Pedro arrependido, passou um tempo lá no Louvre, em Paris. E para que eles devolvessem, deu um trabalho. Graças a Deus está lá no Museu de São Bento, pertencendo à casa que foi feito pelo Frei Agostinho da Piedade, né? Uma figura Sim. aí barroca, etc. Então, assim, quando você vai olhar esse acervo brasileiro, muita coisa está por aí. E às Aham. vezes você depara num museu francês, no museu em Londres, no museu lá em, sei lá, né, na Alemanha, se brincar até em Tóquio. Aí diz, ué, eu conheço isso. É. E estava cheio de pintura, cheio de tela de Cavalcante. Imagina. E as pessoas achando legal, por exemplo, uma coisa nossa está no Louvre, mas é no Louvre, é nosso, pô, é nosso. Então, essa tela aí foi a primeira vez que eu vi, e eu disse, meu Deus, eu, professora, vim em Buenos Aires para ver.
uma coisa que é uma referência nossa de um movimento que é muito importante de 1928, porque é a continuidade do movimento pau-brasil de valorização. É a metáfora, a antropofagia é a metáfora da cultura brasileira, por quê? Porque ela mistura. Então, eu bebo, eu como a cultura do outro, isso é metáfora. Eu me aproprio do que vejo, que me serve, das suas qualidades, e trago a nova cultura. Eu devolvo uma coisa nossa, que é o que nós somos. É você comer um acarajé, mas ter sushi, ou sei lá. Tem gente que prefere McDonald's. Então, você tem um retrato da vida cultural, da cultura brasileira, mas sem essa ideia de tupi. Aí vem no manifesto essa questão, né? Tupi or not tupi? That's the question. Então, vem essa imagem que é da revista antropofágica, que foi um desenho, né? Salvo engano, quando o Rugendas estava por aqui, ele fez um monte de desenho extremamente caricatural e ficou uma ideia na Europa de que as nações indígenas brasileiras todas eram canibais, e essa é a Sim, imagem da revista, né? e que confronta com as ideias do Frei Bartolomeu de Las Casas. Sim, sim. E aí eles transformaram isso em catálogo mesmo, tanto ele, o Rugendas, quanto o Debré, catálogo. E o movimento antropofágico, ironicamente, pega isso e disse só a antropofagia nos une, ó. Essa mistura toda, socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos e todos os coletivismos, de todas as religiões, todos os tratados de paz. Tupi or not tupi? That's the question. Então, assim, que ironiza o movimento anterior que exigiu o tupi. Eles estão dizendo, não é isso que importa. Importa o que nós somos. Essa grande mistura, esse caráter idiosincrático tão cheio de já que a gente abriu com a palavra, que feche com ela, possibilidades. O ser humano fica tão preocupado em criar rótulo que ele esquece de ver a magia que é fazer parte de uma sociedade tão mágica, tão misturada, tão rica, tão diversificada, tão plural. É essa pluralidade que faz de nós tão singulares. Eu me orgulho disso, tá? Eu acho que enquanto eu respirar e estiver com esse pé no plano desta vida, eu vou defender o brasileiro como um dos povos mais lindos do mundo e como um dos mais cruéis quando analisa essa beleza. Professor Ronaldo, é fechamento, viu? Pois é, o Standard, né, traz essa coisa dessa. Primeiro que é bem estranho, se ele conseguiu fugir de uma tribo antropofágica, é porque ele não representava nenhum valor para ser degustado, É, né? Então ele conseguiu fugir. Pode mostrar que ele não tinha nenhuma habilidade que para os nossos originários aí, né, porque eles estão falando do momento, tivesse algum sim, valor, alguma virtude a ser consumida. Então, essa ideia, e engraçado, porque o Bartolomeu Las Casas é aquele que vai denunciar, pelo menos na América Espanhola, as atrocidades e vai construir uma ideia, né, do bom selvagem, né, a partir de alguns relatos, inclusive do próprio Colombo, e que mais à frente a gente vai ter lá em Rousseau, né, sim. quando ele fala justamente que nascemos bons e a sociedade nos corrompe. E esse nascer não é aqui e agora, é nos primórdios que ele avalia a partir desses homens, entre muitas aspas, primitivos ou selvagens, que na verdade para eles eram grandes inocentes, Sim. né? E que viviam só para aquilo que era muito simples. E que o desenvolvimento era importante, mas que a forma como a sociedade se estrutura não era boa. Então ele volta para a ideia da teoria, o mito do bom selvagem, contradizendo essa ideia de que este homem das Américas era tão ruim assim. E dito isto, Vamos embora. galera, é isso. Então fica aí a arte moderna para vocês digerirem, degustarem. E aí, nosso próximo encontro, capítulo 15, tá bom? Olha, aviso, isso é importante, viu? Estudem esse capítulo, porque ele é prova no Brasil todo. Inclusive, USP, Unicamp, esse povo gosta disso tudo, tá bom?
Obrigado, Ronald. Um cheiro, Obrigado, galera. Paulinho. Obrigado.